Olha só, ontem a gente teve uma operação da Polícia Federal, né, e em torno da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e mais especificamente em relação a Alexandre Ramagem, que foi chefe da ABIN durante o governo de Bolsonaro. Atualmente ele é deputado federal, ele foi o principal alvo dessa operação da PF ontem. E agora há pouco a Ariane Bittencourt trouxe um apanhado, né, dessa ação da polícia, e a gente se perguntando aqui o que faz a ABIN, né? Qual é o papel que tem a Agência Brasileira de Inteligência. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o Fernando Rideu Lacerda, advogado criminalista e professor de Direito Penal. Professor, bom dia. Obrigado por atender aqui o jornalismo da Nova Brasil. Bom dia a todos. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje no Jornal da Nova Brasil. Estou sempre acompanhando e hoje colaborando aqui com vocês. Uma alegria. Que ótimo, professor. A alegria é nossa. Professor, o que faz a ABIN? Qual é a função que tem a Agência Brasileira de Inteligência no contexto do país, hein? Exatamente. A ABIN, ela reporta diretamente à Presidência da República, né, ao Poder Executivo. Hoje ela está vinculada à Casa Civil. Na época ela estava vinculada ao ministro General Heleno, né, do sistema de informação da Presidência da República, né, do GNI, do Gabinete de Segurança. Isso. E ela tem por missão não investigar crimes ou pessoas, mas reportar com informações, né, e acesso a conhecimentos relativos à segurança externa e a questões internas de desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento científico, mas a missão é municiar o Executivo Federal de informações. Agora, uma pergunta que eu tenho para você, doutor, né? Quem que pode fiscalizar e avaliar o comportamento de integrantes que atuam na ABIN ou, enfim, na Polícia Federal? Porque eu imagino que eles tenham acesso enfim, aparelhos, enfim, sofisticados, mecanismos sofisticados, justamente para conseguir realizar as investigações, né? Exatamente. Todas essas questões que eu disse aqui inicialmente, elas devem estar relacionadas à questão da soberania nacional, certo? Então a ABIN lida com assuntos de soberania nacional. A sua pergunta é muito relevante, né? O que fazer quando a gente constata que as pessoas responsáveis por essa missão constitucional e legal tão relevante de municiar o Poder Executivo com informações para tratamento de assuntos de soberania nacional, fraudavam e burlavam esses mecanismos, esse sistema, para fins pessoais, políticos e ideológicos de proteger pessoas e perseguir pessoas, né? Isso é gravíssimo. O que veio à tona, né, na data de ontem, aí, foi com a deflagração da operação da Polícia Federal, foi que mais de 30 mil pessoas, mais de 30 mil cidadãos tiveram os seus dados pessoais sigilosos acessados sem ordem judicial, né? Então isso é gravíssimo, né? Isso exige acho que exige, ao menos aí do ponto de vista jurídico, duas frentes de atuação. Primeiro, a responsabilização criminal dessas pessoas, e aí eu já te respondo a sua questão, né? Depende muito de quem estava efetivamente desempenhando as funções, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele já identificou na deflagração da operação de ontem ao menos 5 núcleos, né, que lidaram aí com essa manipulação do sistema aí de inteligência, que é o First Mile, né, que é o sistema de monitoramento sem ordem judicial. Esses núcleos, né, por que isso está no STF hoje? Porque há pessoas aí com foro por prerrogativa de função, né? Mas essa investigação ainda está em andamento. É preciso esclarecer qual era o papel, por exemplo, do ministro do GSI da época, do General Heleno. Qual era o papel do ministro da Justiça, do Sérgio Moro? Qual era o papel do Jair Bolsonaro? Porque, veja, é importante resgatar lá atrás aquela reunião que foi gravada e depois disponibilizada em 2020, em que o Bolsonaro falava assim, esse sistema de informação não está funcionando bem, mas eu tenho o meu sistema particular que funciona muito bem. Vocês devem se recordar disso, né? Então, a gente precisa saber que sistema era esse que ele estava falando, né? Então, acho que respondendo a sua primeira pergunta, essa responsabilização criminal passa por uma escala aí de verificação do foro por prerrogativa de função, né? E a princípio, hoje, essa investigação está no Supremo Tribunal Federal. O professor Rideu, diante do que o senhor está trazendo aqui para a gente, não seria uma função da ABIN, por exemplo, investigar o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um dos que foram afetados aí de acordo com as investigações até agora, Joyce Hasselmann, a própria promotora do caso, Marielle Franco, que
também teria sido investigada, a doutora Simone Sibilio, ou de repente os ministros do Supremo. Nada disso é função da ABIN, né? Porque nada disso aparentemente indica uma temeridade para a soberania nacional. Ela atuaria mais no campo, vamos dizer assim, externo, e essas ações, se envolvem figuras internas aqui do Brasil, seriam a cargo da polícia que a gente tem que fazer? Sim, a gente pode cravar sem nenhum porém aí, né? A gente pode cravar isso objetivamente. Não é função da ABIN monitorar pessoas. Nenhuma dessas pessoas, em nenhuma escala, né, que você coloca aqui, estaria justificada a atuação da ABIN. Foi claramente, a se confirmarem os fatos, foi claramente uma deturpação, um desvio, uma apropriação indevida do aparato de segurança nacional por pessoas, né, que buscaram impor a sua... desviar esses métodos para impor suas preferências e sua tentativa de proteção de alguns e perseguição de outros, né? Então, qualquer investigação criminal deve passar ou pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal, com o controle do Ministério Público Estadual ou Ministério Público Federal. A apuração de crimes, né, se desenvolve nessa dinâmica polícia e Ministério Público. A ABIN não serve para isso, tá? A ABIN não serve para investigar crimes, né? Para isso existem todos os mecanismos, né, colocados aí pelo Código de Processo Penal a serviço da polícia e do Ministério Público. A ABIN serve como serviço de inteligência, né, para municiar o Executivo Federal de informações, de conhecimentos, nessas duas dimensões que você mesmo coloca, né? Seja questões de defesa externa, né, das relações exteriores, seja em questões de segurança interna, mas não de apuração de crime, né? Segurança interna para promover informações, né, para políticas públicas. Então, veja, e tudo isso, obviamente, ligado à soberania nacional e não aos interesses pessoais, né? No direito a gente faz uma distinção clássica entre o interesse público e o interesse privado, né? Aqui são questões de interesse público. Uma vez que o interesse privado adentra e toma conta fraudulentamente dessas instituições, a gente tem uma deturpação, a gente tem uma corrupção no sentido estrito dessas instituições. Perfeito. Professor Fernando Rideu Lacerda, muito obrigado, viu, pelo esclarecimento aqui para o nosso ouvinte, e um bom final de semana aí para o senhor, porque essa história deve render muito mais ainda. Muito obrigado, contem comigo aqui, foi um prazer, uma alegria estar com vocês na manhã de hoje. Prazer foi nosso. Muito obrigado, doutor Fernando Rideu Lacerda, advogado criminalista e professor de Direito Penal, explicando pra gente aqui a função da ABIN, e já que veio à tona ontem toda essa operação da PF em cima da figura do deputado Alexandre Ramagem, que foi o principal nome, né, da ABIN recentemente. 8h42.